Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje estou aí no episódio 103 aqui do nosso podcast para a gente conversar com especialistas do futebol. Hoje o papo vai ser interessante, a gente vai dar uma volta ao mundo, conversar com brasileiros que estão trabalhando lá na Ásia. Vai ser um papo muito interessante. Então você que está aqui no YouTube, não esqueça de deixar aí o seu curtir, se inscrever no canal. Você no Spotify que está nos ouvindo, marque aí como favorito este episódio. Lembrando, uma novidade, vocês podem dar uma olhadinha aí que no Spotify também estamos em vídeo, isso mesmo, no Spotify e no YouTube em vídeo também. Papo de hoje, nós vamos falar sobre treinamento de goleiros, vamos falar sobre análise de desempenho e como é trabalhar no futebol asiático, principalmente lá na Indonésia. Para isso, dois convidados especiais, o Ítalo está conosco, o Ítalo Rezende e também Valdir Bardi, que são profissionais que estão trabalhando na Indonésia. O Valdir, por exemplo, tem grande experiência, né, lá na Ásia como treinador de goleiros. E o Ítalo, recentemente também, iniciando os trabalhos de análise de desempenho lá na Indonésia. Os dois também têm canais específicos dentro da área de sua atuação ali no Instagram. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses dois canais. Então, vamos conhecer os dois convidados. Ítalo, prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui ao canal. João, muito obrigado. Prazer é todo meu por estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência aqui fora do Brasil com você. Antes de passar a palavra para o Bard, eu gostaria de parabenizar você também por todo o trabalho que você tem feito aí no Ciência da Bola. Sem dúvida, aí é um trabalho de grande impacto, aí, não só teórico, trazendo vários estudos científicos embasados na ciência, como também vários exemplos de treinos práticos e cursos que podem impactar aí diretamente no desenvolvimento do futebol. Então, muito obrigado pelo convite, que vai ser uma conversa muito gratificante para a gente aqui. Valeu, Ítalo. E o Ítalo tem um canal Entendendo o Jogo, um canal aí no Instagram. A gente vai deixar o link aqui para que vocês possam acompanhar o trabalho também de excelente qualidade. Parabéns, Ítalo. É um trabalho voltado mais para o aspecto tático, né, para entender realmente ali como que funciona o jogo. É um parceiro aí do Ciência da Bola, um trabalho muito legal que o Ítalo faz. Convido a todos a acompanharem. Valdir Bardi tem experiência na área de treinamento de goleiros, está no mesmo clube que o Ítalo e também tem um canal legal, né, chamado aí Voa Goleiro, né? São dois canais, na verdade, Voa Goleiro Treinamento. Então, seja bem-vindo, Bardi. É um prazer ter você aqui. Fala, João. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu sempre falo, quando o pessoal dá voz para quem trabalha com treinamento de goleiro, é sempre importante, porque eu acho que é a categoria que mais se tem mitos para quebrar, né? E o treinador de goleiro dentro de uma comissão normalmente é sempre aquele que vive em cima desses mitos. Então, agradecer a oportunidade e também te parabenizar pelo teu trabalho que vem fazendo. Já te seguia com o Voa Goleiro, né? O Ciência da Bola, e já assisti, já ouvi alguns podcasts também. Parabéns aí pelo trabalho. Legal, o papo de hoje, então, com dois produtores de conteúdos e que estão na prática atuando com futebol. E interessante que é o futebol asiático e na Indonésia. A gente ouve muito falar, né, do que o futebol. Profissionais brasileiros estão em todo canto do mundo e a Indonésia, a gente sabe que culturalmente, né, a seleção da Indonésia, a gente não vê em competições, mas é um país apaixonado pelo futebol, tem uma grande população e tem clubes onde brasileiros trabalham como vocês. O clube atualmente que vocês estão trabalhando é o Maduro United, é isso mesmo, a pronúncia correta? Isso. É o trabalho aí, como se deu, né, a entrada, o ingresso de vocês, essa oportunidade, como é a experiência. Isso é até interessante compartilhar para que outros profissionais, né, que pensam em trabalhar com futebol possam olhar também esse mercado asiático, que é bem promissor e parece ser bem legal. O Bard já está há mais tempo aí na Ásia. Como que foi essa experiência, esse início, Bard? Na verdade, eu comecei há muito tempo já, né, na Coreia do Sul, trabalhando 5 anos nas categorias de base. Depois, tive uma oportunidade nas categorias profissionais da Tailândia, já é profissional, já era alto rendimento, onde foram quase 9 anos trabalhando em diversas equipes. Tive passagem pela Jordânia, onde consegui fazer a licença C de treinador, né? E agora, com um convite, quando eu estava trabalhando no Fortaleza, tentando começar uma carreira no Brasil, o professor Fábio Lefundes acabou fazendo um convite para estar se juntando com ele e com o Ítalo aqui no Madura United, né? E está sendo uma experiência nova, apesar de estar aqui há algum tempo
quando se troca de país, cada país tem um contexto diferente, uma cultura diferente. De estar num país novo como é a Indonésia, por mais que seja aqui na Ásia, o contexto é diferente, a cultura é diferente, e estamos tentando se adaptar a esse contexto e tentar tirar o melhor, né, para tentar ajudar os atletas aqui no Madura United. E o trabalho aí na Indonésia, você teve experiência aqui no Brasil também, claro. Como que é esse trabalho com os goleiros especificamente? Tem um choque cultural muito grande do que é trabalhado aqui no Brasil em relação aos países da Ásia, que você mesmo citou que há diferenças, né? Mas há uma diferença muito grande entre o Brasil e onde vocês atuam no momento? Sim, com certeza. Eu acho que a grande diferença para o Brasil é porque no Brasil nós temos a cultura do futebol, nós vivemos a cultura do futebol. Aqui eles não têm. Apesar de se ter uma matéria-prima, o Ítalo pode falar com mais propriedade, apesar de se ter uma matéria-prima muito boa, né? São poucos os estímulos que eles têm na base, né? Então a base não dá sustentação para o atleta chegar no profissional. Então cabe a nós aqui, quando a gente chega no profissional, voltar um pouquinho lá atrás para dar esse embasamento, vamos dizer assim, mais técnico, mais educativo, para depois sim se pensar na alta performance, né? Apesar de estar aqui na Ásia e trabalhar em países mais desenvolvidos, como a Coreia e a Tailândia no passado, eu posso dizer que os goleiros indonésios não deixam nada a desejar. Eu acredito que é muito mais uma questão do país em si investir nos treinadores, porque a qualidade, como eu já disse, o Ítalo pode falar com mais propriedade, os atletas são bons, a matéria-prima é muito boa, entendeu? Então, acho que é mais esse o contexto que a gente está aqui. Ítalo, como que foi essa sua ida? Se deu essa ida para trabalhar com análise de desempenho na Indonésia? Você teve experiências aqui no Brasil e recentemente estar no clube aí no Madura United. Sentiu um choque cultural também? Então, João, como o Bard falou, né, o choque cultural ele está presente, mas vou ser sincero que no começo eu achei que seria maior, né, por entender e compreender o futebol brasileiro, o nível do futebol brasileiro e também compreender o nível dos outros futebols, que é onde eu estava trabalhando, né? Antes de vir para cá, eu estava na Outlier, então eu pude compreender um pouco mais sobre diversos mercados, então eu consegui ter um parâmetro muito bom de outros campeonatos, de outros níveis de jogadores, e quando eu cheguei na Indonésia, eu achei que o choque cultural seria muito maior do que realmente foi, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu vi que os jogadores tinham um gap muito grande devido ao processo de formação deles, que não é um processo de formação bem consolidado como em outras partes do mundo, né? Eles não têm categorias de base bem consolidadas. Alguns clubes aí possuem categoria sub-20, categoria sub-17. A seleção nacional possui convocação para jogadores sub-15, sub-17, sub-20, 23. Só que não existem competições, não existem estímulos para que os jogadores cheguem no profissional com uma carga de treinamento ali, técnico, tático, em relação às outras variáveis que a gente sabe que são importantes aí no processo de treinamento, eles não conseguem enxergar com essa carga no profissional. Então, assim, entendendo esse contexto da Indonésia, eu não achei que o nível foi tão baixo como eu esperava por conhecer o contexto, entendeu? Então, eu acho que o choque ele existe, né? Porque os jogadores não conseguem fazer coisas que em outros contextos seriam básicas, mas aqui, por entender que eles não têm esse processo de formação bem desenvolvido, é até entendível, né? Então, acho que o choque cultural ele existe, mas nós temos que nos adaptar, até porque o campeonato ele tem limite de estrangeiros, então você vai depender muito dos jogadores que são locais, né? Então, cada clube pode ter ali 3 estrangeiros e um estrangeiro que é asiático. Então, o clube pode contar com 4 estrangeiros aí no seu elenco, né? Então, assim, querendo ou não, o elenco composto por 25, 26 jogadores, você vai ter ali 22 atletas que são locais. Então, você precisa o mais rápido possível entender o contexto para que você possa tanto estimular na maneira correta, como avaliar da melhor forma. Ítalo, conta pra gente como que é a organização em si da estrutura do futebol. Você citou um pouco aí de como funciona, né? Mas os campeonatos, eles têm aí divisões
primeira divisão, segunda divisão, campeonato o ano todo? Como que funciona essa estrutura do futebol da Indonésia, para que o pessoal entenda, embora seja um país asiático, ali cada Sim, país tem ali o seu tem sua calendário, a sua particularidade. organização. Exato. Então, João, em termos organizacionais, eu acho que a Indonésia pode evoluir muito ainda, sabe? Para que possa conseguir competir. No começo você falou que talvez não vê a seleção da Indonésia disputando alguma coisa mais no nível maior, e aí eu acho que muito disso passa pela organização dos campeonatos, entendeu? Não só em termos de quantidade de jogos e quantidade de ligas, mas em termos de qualidade das informações que se passam também em todos os setores. E aí eu vou explicar um pouquinho mais, né, como que funciona. A gente está na primeira divisão, então a primeira divisão conta com 18 equipes, jogos fora e casa, campeonato de pontos corridos, como a maioria dos campeonatos nacionais. Existe a segunda divisão e existe a terceira divisão, tá? Então na primeira divisão, 2 clubes são rebaixados e 2 clubes da segunda divisão são promovidos aí para jogar a primeira divisão, assim como acontece no Campeonato Brasileiro. O brasileiro são 4, mas sobe direto. Aqui também o ascenso e o descenso são diretos, né? Não é igual na Inglaterra que existe um jogo. Então, basicamente é isso que é organizado. No começo da competição, a gente disputa uma Copa, que aqui é chamada de Piala Presidente, que é como se fosse uma Copa preparatória para a competição para a disputa do Nacional. Então, ali você tem 3, 4 jogos na fase de grupos, e aí depois você vai para uma fase de mata-matas ali, que é uma competição onde a duração é mais ou menos de 1 mês e meio, 2 meses. E aí foi proposto esse ano, mas que não aconteceu, né, devido a alguns problemas aí de organização, a Copa da Indonésia, que seria disputada como a Copa do Brasil aí no Brasil. Então, simultâneo ao campeonato indonês, ia ter a Copa da Indonésia, acabou não acontecendo por outros motivos aí que eu não sei exatamente quais são. E aí, nesse momento, a gente só está disputando o campeonato indonês aí. Estamos no segundo turno, mais 12 jogos para acontecer aí até o final do campeonato. E como funciona a recepção dos brasileiros para trabalhar no futebol da Indonésia? O Bard já está um tempo na Ásia, pode até citar, né, exemplos de como foi a sua recepção, a chegada, a aceitação do público, porque o futebol brasileiro é conhecido no mundo todo, né? Assim como o jogador brasileiro, mas e o profissional que vai trabalhar fora do Brasil, em países fora do eixo ali, como a Europa, por exemplo? Isso até fica de dica, né, para quem está pensando em trabalhar fora do Brasil e tem, de repente, a Ásia como uma possibilidade, né, uma alternativa de trabalho. Como que é, Bard, essa recepção? Como que foi para você? Na verdade, eu acho que quando você é brasileiro, é basicamente um cartão de entradas pro futebol em geral, né? E aqui na Indonésia não é diferente. Quando eles descobrem, sabem que você é brasileiro, é muito grande, como que eu posso dizer, o carinho que eles têm por nós, né? Apesar de ser comissão técnica, onde no Brasil nós somos poucos lembrados, aqui o pessoal às vezes chama a gente pelo nome, né? Querem tirar foto, que para mim, até nos outros países não era assim. E aqui já é muito mais normal, saber quem é você, te chamam pelo nome. Na nossa apresentação no estádio, muita gente chegando, querendo tirar foto, querendo conversar. E eu acho que isso se dá muito por ser brasileiro e ser de uma escola tão vencedora como é a escola brasileira de futebol. Lógico que a gente não pode se apoiar nisso, porque o futebol vem evoluindo, mas com certeza isso ajuda bastante o brasileiro nessas ligas. E eu acredito que nem só na Ásia. Eu acredito que pelo mundo todo, você por ser brasileiro, é muito melhor e muito mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, trabalhar com futebol, né? Se você pegar, na Tailândia, eu tive amigos de outras nacionalidades, como australiano, coreano, onde eles não são vistos com tanto respeito quanto nós brasileiros. Então isso já é uma marca, né? Já é uma marca do brasileiro pelo mundo. E quando você fala que você é brasileiro, praticamente a confiança já é maior depositada em você por ser brasileiro. E aí
facilita muitas coisas, já vem falando de nome de jogadores, no meu caso que sou treinador de goleiros, já vem com nome de goleiros, isso acaba criando um ambiente muito mais favorável para o trabalho. Então é saber usar isso também ao nosso favor para desenvolver um bom trabalho. É uma E o marca João, que a gente só tem, né, Ito? exato, só para complementar a resposta do Bard, aqui na Indonésia, nós temos o histórico dos brasileiros muito favorável também. Então, não só a cultura brasileira, mas o histórico dos brasileiros aqui na Indonésia ele é muito favorável. Então, existem vários jogadores brasileiros que se naturalizaram indonésios e jogaram pela seleção da Indonésia. Então, assim, e representam muito a seleção, né? Fizeram gols históricos. E o atual tricampeão da Liga, né, o treinador atual tricampeão da Liga é brasileiro. Né? Então, aqui na Indonésia, não sei em outros países, porque eu não tive esse contato, mas aqui, pelo fato de você ser brasileiro, pelo brasileiro ser muito bem representado aqui na Indonésia, você consegue ter aí uma visibilidade, um respeito ainda maior do que em outros países que talvez o brasileiro não teve tanta oportunidade de vencer igual aqui na Indonésia, né? De se naturalizar, jogar pela seleção e ter treinadores campeões. Então, acho que o histórico brasileiro nessa liga, nesse país, ele é ainda mais expressivo. E como que é o dia a dia, o contato com os atletas? Vocês falam em inglês ou fala a língua local? Como que funciona? Existe um tradutor? Porque quando a gente vai trabalhar num país que tem uma língua totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Fora do espanhol, ali do inglês, que está um pouco próximo da nossa cultura, gera um pouco de dúvida. Será que eu vou ter que aprender o idioma local? Como que funciona para vocês no dia a dia? Eu vou falar aqui, ô Bard, e depois você fala um pouco mais do específico do treino do goleiro, que é diferente porque você não tem a presença do tradutor. Então, João, a gente tem um tradutor, né? É um brasileiro que jogou aqui e aprendeu a língua, então ele trabalha exclusivamente com o treinador, mas em outros momentos ele ajuda muito, né? Então, por exemplo, eu tenho os meets individuais com os jogadores, após os jogos a gente faz as reuniões individuais, as análises táticas, e ele me ajuda, né? Então, a gente tem esse facilitador, não é em todos os momentos, mas a gente tem esse facilitador. E aí, eu trago como uma fala que talvez seja clichê, mas que é fundamental da gente dizê-la novamente, que é que o inglês ele passa a ser fundamental, né? Ele não é importante, ele é fundamental. Então a gente tem alguns atletas aqui que são de regiões, por exemplo, Bali, que é uma região de muito turista, que o inglês ele está mais desenvolvido do que atletas de outras regiões. Então esses atletas a gente consegue se comunicar melhor. Outros atletas que têm uma vivência maior com treinadores estrangeiros ou que já participou da seleção nacional, esses atletas eles têm uma vantagem em relação ao inglês. Então, quem sabe o inglês consegue se comunicar de uma forma mais efetiva com esses atletas, mas existem atletas que não possuem essa possibilidade de conversa em inglês. Então, quanto mais rápido você conhecer o idioma e entender principalmente as palavras que você vai mais utilizar no campo de jogo ali, é mais fácil e vai te ajudar. Então, desde o primeiro momento, eu tentei buscar as palavras que eu ia utilizar mais vezes no campo de jogo ali, ou que eu ia utilizar nas reuniões que eu precisava fazer. E aí a gente precisa também ter o cuidado com o tradutor, que talvez seja uma pessoa que não tem o conhecimento técnico que a gente precisa, e a gente precisa entender o que ele está falando para também não traduzir de uma forma divergente daquilo que a gente está falando. Então, quanto mais rápido você consegue entender e expressar na língua local, é melhor, mas obviamente que o inglês ele ajuda demais, faz toda a diferença. Eu vou deixar o Bart falar porque eu sei que o contexto dele é um pouco diferente, porque o tradutor não está presente no momento do treinamento de goleiros ali. Eu imagino que para o Bard Eu você tem que ter esse contato sempre ali individual, né? Sem ser um tradutor. E aí, como que funciona? Não, antes de falar do contexto aqui da Indonésia, eu acho que assim, uma das coisas que o futebol me deu oportunidade foram de aprender outras línguas, né? Eu saí do Brasil, eu não falava nada de inglês, não falava outra língua, e quando eu fui para a Coreia, eu aprendi o coreano para depois aprender o inglês, né? E dali foi um pouco do italiano e na Tailândia também o básico do tailandês. Te dizer que hoje o Ítalo fala muito mais Bahasa
né, que é a língua da Indonésia, do que eu mesmo. Eu não, o HD já está cheio, vamos dizer assim. A memória não tem espaço para outra língua, mas algumas palavras ainda saem. Mesmo dessa maneira, dentro do nosso contexto ali do treinamento de goleiro, igual o Ítalo falou, a gente aprendeu algumas palavras. No meu caso, eu aprendi as palavras básicas para eles entenderem os comandos. E mais, eu vou te dizer que a língua ela é substituída pela empatia, né? Porque com a empatia a gente consegue criar um ambiente, e esse ambiente acaba onde a gente consegue se comunicar falando um pouco de Bahasa, falando um pouco de inglês. Aí eles também não falam tanto inglês, mas colocam o Bahasa no meio. Eu não falo tanto Bahasa, mas no meio do inglês eu coloco as palavras em Bahasa, e a comunicação acaba saindo de maneira, posso dizer que até o momento assertiva, porque a gente não tem problema, não tem problemas que a gente possa dizer que são por causa do idioma, e muito também por causa desse ambiente que a gente consegue criar com os atletas, né? Os atletas têm essa confiança, e mesmo tendo, não falando uma língua 100% que eu entenda, a gente consegue ter uma comunicação muito boa, né? E quando a gente precisa ir para uma análise mais específica, aí sim, aí a gente pede ao tradutor, igual o Ítalo comentou, que acaba dando uma força. Mas ali no trabalho, não é nada que possa atrapalhar, né? A gente aprendeu algumas palavras básicas e a gente consegue desenvolver numa boa. E Legal, uma coisa interessante, João, só para sim. complementar, é que eu vejo as pessoas daqui também muito interessadas em entender algumas palavras em português, Ó, né? Então, às interessante. vezes, eles entendem algumas palavras em português, e quando a gente está tentando se comunicar, ele já consegue entender o que a gente quer falar e fala a palavra em português, e aí a gente confirma. Então, assim, tem essa troca mútua que o Bard falou, a empatia tanto do nosso lado para poder aprender a língua e nos esforçarmos para poder nos comunicarmos com eles através da língua nativa deles, e a empatia deles também de querer aprender um pouco do português, algumas palavras básicas ali para poder facilitar a comunicação. Muito bom saber, nesse contexto de vocês, a experiência de trabalhar na Ásia, especificamente no país da Indonésia, o campeonato, como que é a estrutura, como que é a relação de vocês com os atletas e também a relação deles, né, com os brasileiros. Eu acho que realmente isso aí motiva cada vez mais o trabalho de vocês e até a busca deles entenderem o português, né? Tanta admiração aí pelo futebol brasileiro. E que bom que tem portas abertas para brasileiros. Outros que vocês citaram estão na Indonésia, passaram pela Indonésia, inclusive o treinador do clube também é brasileiro. Talvez isso facilite também esse trabalho todo que vocês vêm fazendo. Vamos entender um pouco mais como que é o dia a dia de vocês, entender como que é o link entre as comissões, o link, a comunicação do treinador com o treinador de goleiros, com a análise de desempenho e outros setores. Como que é no dia a dia? Vocês têm reuniões diárias? Como que é o link de comunicação do Ítalo, por exemplo, que é o analista de desempenho, o Bard, que é treinador de goleiros? Tem um trabalho muito parecido como que é aqui no Brasil, ou vocês têm uma adaptação específica aí do clube, especificamente? Então, João, em termos de ideia, né, em termos de organização das ideias, eu acho que é parecido com o Brasil. Lógico que no Brasil os clubes dispõem de 3, 4 analistas, um analista específico para o adversário, um analista específico para a própria equipe, um fisiologista, 2 preparadores físicos, enfim, a gente não dispõe dessa quantidade de mão de obra aqui, mas em termos de ideia, a gente organiza bem parecido. Eu vou tentar explicar aqui de forma cronológica, né, do pré-jogo ao pós-jogo, para que vou falar de um treino, aí a gente vai para o jogo, fala do pré-jogo, pós-jogo, para que a gente consiga entender mais ou menos como que funciona. E aí, sim, de treino para treino, a organização varia muito pouco, né? Então, a gente tem ali o Fábio comandando o que ele pensa de ideia, né? Então, ele cria o treino, ele compartilha com a gente as ideias do treino, e aí, em alguns treinos específicos, eu participo comandando uma atividade mais defensiva, o Fábio comanda uma atividade mais ofensiva. Na parte que o campo abre um pouco mais e faz uma parte mais tática, ele está no comando. Mas, basicamente, ele manda o treino, a gente consegue entender as ideias.
No campo a gente aplica, né, aquecimento com o preparador físico, a parte principal com o treinador, e aí os goleiros em alguns momentos são inseridos no processo de treinamento, outros momentos nem tanto, eles ficam mais com o Bard, e esse é basicamente a cronologia do nosso treino. Após o treino a gente faz uma avaliação básica de como que a gente entendeu o treino, como que a gente pode evoluir nesse sentido, e aí eu vou falar um pouco mais específico da minha área, e aí depois eu passo a palavra para o Bard. No pré-jogo, né, geralmente a gente tem análise do adversário, então no primeiro treino, após o último jogo, a gente já faz a análise do adversário, né, para a gente conseguir atingir o máximo de treinos possíveis já com a informação do adversário. Então eu assisto os jogos dos adversários, a gente faz a reunião de vídeo, eu passo as informações dos adversários, o Fábio designa ali quais são as estratégias para aquele jogo e a gente faz o processo de treinamento. No dia do treino oficial, geralmente é um dia antes do jogo, e é o dia que eu utilizo para fazer as reuniões individuais. Então eu faço os vídeos do último jogo, todos os jogadores que foram titulares no último jogo, eles têm um vídeo individual e o relatório com os aspectos que eles podem melhorar e que aspectos que eles já fizeram bem e talvez possam manter. E aí eu faço essa reunião com eles de 10 a 15 minutos cada atleta. A gente faz essa reunião, a gente entendeu que esse processo de entrega individual do próprio vídeo ele é melhor do que passar a análise da nossa equipe de forma coletiva, e aí entra uma importância da cultura. Então aqui os atletas eles são muito mais tímidos, eles estão muito mais preocupados com o que você vai falar dele na frente dos outros. Então, assim, a gente entendeu que culturalmente e por necessidade que seria melhor da gente fazer essas reuniões individuais. Então, eu faço as reuniões individuais, geralmente é antes do treino. O treino geralmente é à tarde, eu faço as reuniões pela manhã, eles vão para o treino à tarde, treinam. Depois do treino, geralmente no dia do jogo pela manhã, eu envio para cada atleta todos os vídeos individuais dos jogadores que eles vão mais confrontar no jogo. Então, para os atacantes, eu envio os vídeos dos zagueiros e dos goleiros, algumas observações. Antes disso, também, no dia que eu faço o vídeo individual, desculpa, os vídeos coletivos do adversário, eu envio o relatório para os goleiros. Então, eu passo basicamente a relação de bola parada ofensiva do adversário, algumas informações que o Bard pode utilizar no treinamento dele. Então, por exemplo, se a equipe ataca muita profundidade pelo chão, ele tende a fazer mais treinos que são voltados para a cobertura da nossa última linha. Então, eu tento passar as informações para que ele consiga adaptar o treinamento dele, junto com os pênaltis e todas as informações. Aí, durante o jogo, eu fico lá em cima, né, fazendo a filmagem e os relatórios. E aí, na hora do intervalo, eu desço para o vestiário, passo as informações. Algumas vezes eu trago algum vídeo, né, mostro o vídeo lá no vestiário, depois retorno lá para a arquibancada ou para a cabine onde a gente tem reservado para filmagem. E aí, após o jogo, eu faço os vídeos individuais e basicamente o processo é cíclico, né? A gente retoma todo aquele processo, identifica os pontos que a gente fez positivo e os pontos que a gente pode evoluir, e aí passa o relatório da nossa equipe individualmente e a gente passa os relatórios dos adversários de forma coletiva. Eu vou deixar o Bard falar um pouco mais da parte dele aí, como que é o dia a dia do treinamento, o dia a dia do jogo, para que aí a gente consiga complementar essa resposta. Só para complementar o que o Ito está falando, eu acho que vale a pena a gente frisar que o trabalho do analista aqui, nesse contexto de Indonésia, não é normal, né? O Ítalo está sendo um dos pioneiros nessa questão de análise, né, dentro do país. Eu acho que até abrindo espaço para outros profissionais que possam estar vindo para o país e realizar o mesmo trabalho. Porque, para nós, no meu caso, como treinador de goleiro que gosto muito da análise, acaba sendo essencial, e o Ítalo bem sabe que acaba dando resultado, né? Nós tivemos aí o nosso jogo de estreia, nós tivemos um lance onde o Ítalo pontuou, a gente trabalhou no jogo, aconteceu e o goleiro teve sucesso, né? Onde a gente até terminou o jogo sem tomar gol. Dois jogos atrás, o nosso goleiro teve uma intervenção na hora no pênalti e a informação também foi passada pelo Ítalo em relatório e vídeo. E outros jogos também, onde ele bem citou aí, se a equipe ataca muito mais bola em profundidade,
eu costumo seguir muito fielmente o que ele me passa de informação. Tanto é que eu não faço um treinamento por fazer, eu coloco muito dos comportamentos da equipe, né, adversária, ofensivo, e aí eu tento estimular de alguma maneira e de uma ordem crescente, né, do simples até o mais complexo, estimular os goleiros para que no momento do jogo eles possam estar preparados e aptos para situações que possam ocorrer, né? Esse não seria no pré-jogo. No pós-jogo, como nós estamos fazendo muito jogo um atrás do outro, eu confesso que eu nem tenho dado tanto feedback individual, porque se para o jogador de linha o jogo pode ser muito físico, para o goleiro ele é muito mental. E a gente sabe a cultura que nós estamos inseridos, onde eles não têm muito esse controle mental. Então, de repente, se eu passar muita informação para o meu atleta, na hora do jogo ele pode ter começar a ter alguma confusão, um burnout. Então, eu tento dosar, tento ser mais pontual, né? Pego um lance em questão, aí nós vamos discutir um lance em questão onde poderia ter feito melhor, ou até onde teve sucesso e por que teve sucesso, baseado muito nas informações do Ítalo. Ó, passou aqui que esse lance aconteceu, a gente treinou isso e aconteceu dessa maneira no jogo. E que mais que eu posso falar? Do resto também eu elaboro um relatório onde passo, né, e aí coloco os componentes de alta performance do goleiro e eu tento descrever em poucas palavras para saber como esse goleiro conseguiu atuar naquele jogo, né? E aí eu consigo criar uma data e saber qual que é o perfil de goleiro que nós temos para tentar tirar o melhor deles. E durante o jogo a gente vai desenvolvendo bem. Nós temos aqui 4 goleiros, né, sendo 2 fazendo uma rotação e entregando bons resultados desde que começou o campeonato. Primeiro turno a gente jogou, se eu não me engano, foram 10 clean sheets, né, Ítalo? 10 clean sheets 17 jogos. em 17 jogos. Então, mais da metade dos jogos, vamos dizer assim, sem tomar gol, que mostra que o trabalho vem sendo bem feito, e esse trabalho também é dessa informação, mas como a gente coloca a informação dentro da nossa realidade, como a gente estimula a informação na prática, né? A gente consegue criar hábitos, a gente conseguiu já fazer os goleiros que poderiam se dizer mais técnicos serem muito mais táticos e entenderem melhor o jogo. E isso vai muito de encontro à informação, essa informação que a gente recebe e a informação que a gente passa para os atletas também. Excelente, muito bom entender o contexto de trabalho, embora seja uma cultura diferente, vocês conseguem levar o que é feito aqui no Brasil, né, o que é feito mundialmente em relação a esse link, né? Lógico, adaptando para as características e necessidades do elenco, dos atletas, e muito bom ter esse feeling, né, como o Bard citou, de saber, olha, os goleiros não têm essa cultura, então, de repente, se eu levar uma informação muito, ou um grande número de informações, talvez isso pode ser prejudicial. Então, esse feeling aí é só na experiência mesmo, no dia a dia que vocês vão adquirindo. Antes da gente fechar, eu queria saber de vocês, assim, uma dica para quem pensa em trabalhar no futebol asiático, na Indonésia ou em outro país, como que foi essa entrada, como que a pessoa tem que se preparar, um treinador de goleiros, um analista ou até mesmo um treinador que às vezes quer trabalhar fora do Brasil, mas se fecha apenas, se olha só para Europa ou para países ali, de repente, dos Estados Unidos, né, ou o Japão, enfim, mas e esse sul da Ásia, esse mercado da Tailândia, da Indonésia, como fazer para ingressar nesses meios? Beleza. Não, eu posso dizer que a formação ela deve ser igual. Eu acho que para estar aqui é muito mais oportunidade. Você tem que estar bem preparado para conseguir desenvolver. E estar bem preparado envolve falar uma língua diferente, no caso, o inglês, que é muito importante. E eu acho que mais do que isso seria entender contextos, respeitar culturas. Por exemplo, eu vou te dizer duas diferenças culturais. Na Coreia, é um país muito mais militarizado, onde os atletas aceitam muito mais as críticas, né? Na Tailândia,
essa mesma crítica que eu posso fazer normalmente com um sul-coreano, se eu fizer para um tailandês, eu perco meu atleta. Então eu estou me auto-sabotando. Então, entender e perceber essas culturas e esses contextos pode ser a chave para você ter sucesso. Eu acredito muito nisso e é o que eu tento levar e levo comigo como ensinamento. O trabalho na Coreia, quando eu treinava os sul-coreanos, era de uma maneira, mas na Tailândia era de outra maneira e na Indonésia é de outra maneira. Né? Por quê? Porque as culturas, apesar de serem todas asiáticas, são totalmente diferentes e entender esse contexto onde nós estamos inseridos, além do básico, que é uma montagem de treino, de respeitar o individual, de preparar o atleta para aquilo que o treinador quer, para aquilo que o jogo que o treinador quer, não que eu queira dar um treino porque eu sou treinador de goleiro e pense o jogo de maneira individualizada. Não é mais assim, eu acredito. E isso passa pela gente como treinador de goleiro. Então, mais uma vez, eu acredito que respeitar, entender, respeitar a cultura, entender o contexto e falar uma língua são 3 dicas essenciais que eu deixo aí para quem quer trabalhar fora do Brasil. E Perfeito. você, Ítalo? Se eu pudesse dar mais uma dica, além das 3 que o Bard muito bem citou aí, mais específica para os analistas, né? Eu diria que, de forma bem prática, esses analistas que têm interesse em ingressar nos mercados mais alternativos, vamos dizer assim, como aqui na Indonésia, na Tailândia, em outros lugares, na Malásia, que tem times com estruturas fenomenais também, de procurar entender o jogo dessas culturas, né? Assistir os jogos, fazer relatórios, tentar entrar em contato com os treinadores, oferecer os relatórios, que eu acho que é algo que pode abrir muitas portas, porque é algo que não é muito bem feito aqui, né? Não só no sentido de qualidade, mas no sentido de quantidade também, porque existem muito poucos analistas aqui nessa região. A Tailândia já está bem mais desenvolvida do que a Indonésia, né? Mas eu acho que ainda existem espaços aí para os analistas e eu acho que essa é uma forma de ingressar, né? No momento que eu conheci o Fábio, ele me solicitou um relatório justamente para o Madura, antes dele assumir, eu fiz o relatório para ele, ele gostou do relatório, e acabou que esse relatório foi uma porta de entrada para mim aqui. Então, se eu pudesse dar uma dica aí, tentar assistir os jogos, entender taticamente como que funcionam os jogos aqui, que são totalmente diferentes os contextos, né? Não adianta querer achar que vai encontrar as coisas que encontra no Brasil aqui, que não vai encontrar. Então, entender esse contexto dentro do próprio jogo aí, eu acho que pode facilitar bastante a adaptação e a entrada dos profissionais aqui nessa área. Legal, fica a dica aí então para quem está estudando ou está trabalhando no futebol e almeja trabalhar no exterior. Quem quiser também entrar em contato com o Ítalo, com o Bard ali, saber como que funciona, como que é lá, como que foi essa adaptação. O clima é muito parecido com o Brasil, né? Acho que para vocês não foi tão diferente se tivesse ido para um país aí mais frio. E a questão da comida, para o Ítalo é mais recente, deve ter sentido um pouco de diferença. O Bard já está há mais tempo ali na Ásia. Como foi essa adaptação aí do clima e da comida? Eu acho que a, a minha pior adaptação, se eu pudesse dividir em áreas, né? Língua, comida, clima, ou a outros aspectos culturais aí, talvez a comida tenha sido a que eu tenha mais dificuldade de me adaptar, porque como um bom mineiro, né, a gente está acostumado aí ao arroz, ao feijão, então aqui eles têm muito arroz, mas as outras comidas são bem diferentes, muito apimentadas, né? Então a gente acaba sofrendo um pouquinho aí, mas acaba que no fim a gente encontra todos os ingredientes aí do Brasil também, acaba que a gente consegue fazer a própria preparação. No começo, né, quando a gente ainda não tinha os apartamentos aqui cedidos pelo clube, que a gente teve que fazer a pré-temporada em outra cidade, a gente tinha que comer em hotéis, então dificultava um pouquinho, né, porque a gente não poderia preparar a nossa comida, mas agora as coisas vão se ajeitando e a gente vai fazendo a comida de acordo com o que a gente gosta e acaba que não é um empecilho mais. A gente já acostumou, já aprendeu como que pede sem pimenta, né? E vai se adaptando cada vez mais aí. Legal. O Bard já está há mais tempo aí na região. Tem diferenças também da comida na região, da Indonésia para os outros Muita, países?
Muita, muita. A Coreia, ela é muito mais apimentada. Na Tailândia, ela é muito mais picante. Aqui, ela já é mais um pouco dos dois, um pouco mais doce, uma comida um pouco mais doce, mais, como que eu vou dizer? Depois de tanto tempo, né, morando fora, já vão aí para 15 anos, eu acho que fica tranquilo. Eu sou apaixonado pela culinária sul-coreana. Morei na Tailândia quase 9 anos, como eu disse anteriormente, mas eu sempre procurava um restaurante coreano para estar comendo. Tanto é que nós levamos, né? O treinador também trabalhou no John Book, o Fábio. Nós levamos o Ítalo para experimentar, o Ítalo também gostou. Então, assim, são experiências novas e às vezes nem sempre tão saborosas, né? Na Tailândia já tinha algo mais peculiar, se você quisesse, mas nada também tão diferente assim, né? O que a gente sente falta mesmo que é o feijão, que eu acredito que por ser brasileiro, nenhum outro país come o feijão como nós comemos, mas o arroz a gente encontra de diversas maneiras, diversos modos, e aí depois tem também os fast foods, né? Igual o Pizza Hut, McDonald's, essas coisas assim que de vez em quando, para matar um pouco de saudade, a gente acaba dando uma escapadinha. O Ítalo não pode reclamar muito, não. Tá comendo até coxinha. Então, Eu não pode tô com a minha reclamar muito, esposa, não. né? Tô com a minha esposa, então facilita bastante aí. Legal. Muito bom saber da vida de vocês aí, adaptação, como vocês estão trabalhando. Isso motiva, né, profissionais que queiram estar trabalhando aí em outros países, principalmente lá na Ásia. Antes de fechar, a gente não poderia deixar de falar sobre a vida paralela de vocês, né, que é os canais que vocês têm, produtor de conteúdo, além de estar trabalhando na prática, também produtor de conteúdo. O Barrad tem 2 canais ali, o Voa Goleiro, não é isso? Um é Voa Goleiro Oficial e Isso, o outro Voa Goleiro Treinamento. E aí, como que foi essa história? exato. Como que você consegue conciliar suas tarefas com o Na, canal? ver- Vou tentar resumir bem aqui, porque senão eu vou ficar mais umas 2 horas falando. Mas vamos lá. Quando eu fui para a Coreia, era pouco que a gente encontrava, a internet estava começando e era pouco que a gente achava de estudo para treinamento de goleiro. E eu sempre fui um cara que foi apaixonado especificamente do treinamento do goleiro. O Ítalo está comigo, o Ítalo sabe o quanto eu sou aficionado pelo treinamento de goleiro em si, e quase não tinha nada a respeito. Quando eu fui para a Coreia, eu comecei a estudar, comecei a aprender inglês, comecei a aprender espanhol, outras línguas, eu comecei a ler artigos e também queria divulgar um pouco o meu trabalho. Aí eu tinha um amigo que virou meu sócio hoje, que é o Roger, e a gente criou o blog O Voa Goleiro, né? E depois, vindo a internet, Facebook, Instagram, a gente foi entrando nessas mídias sociais. Hoje nós temos o Voa Goleiro Oficial, onde a gente fala mais de entretenimento e informações, que é o Roger, que toma mais conta. Eu tenho o Voa Goleiro Treinamento, onde eu tento passar mais uma informação, fazer com que o pessoal tente entender o porquê daquele treinamento e, de repente, pegar alguma dica que seja válido para o profissional que está ali assistindo. E nós temos o blog, onde de vez em quando eu escrevo algumas aspirações, algumas dicas de treinamento que eu faço, algumas situações que aconteceram, igual nós falamos aí do trabalho que nós fizemos, né, Ítalo? Onde o Ítalo Sim. me passou o trabalho que poderia acontecer no jogo e a gente desenvolveu o treinamento e realmente aconteceu e nosso goleiro teve sucesso. Então, para nós, assim, é uma medalha à parte que a gente tem, né? Então, a gente acaba tentando divulgar isso, porque nós estamos, querendo ou não, nós estamos muito longe do Brasil, mas nem por isso, com a internet, a gente pode ficar apagado. Então, é uma maneira de pessoalmente não ser esquecido e de maneira coletiva, no caso do treinamento de goleiro, levantar questionamentos para termos reflexões a respeito. Né? De novo, a preparação de goleiro no Brasil, ela ainda. Eu tive há pouco tempo no Fortaleza como coordenador da preparação de goleiro da categoria de base, e a gente sabe que o treinador de goleiro dentro de uma comissão técnica, ele de repente não é o cara mais bem estudado, é o cara que ainda é um pouco mais empírico, só que pelo mundo, o treinamento de goleiro já evoluiu muito. Já evoluiu muito. E nós ainda no Brasil temos algumas resistências, temos alguns mitos, e o Voa Goleiro vem para tentar dar esse apoio, para quebrar mitos e para tentar levar
informação de qualidade para quem queira buscar ela. Muito legal, é um trabalho fundamental, né, para educação e legal também para o entretenimento, que às vezes tem profissionais ali que não trabalham efetivamente com o futebol, mas gostam de atuar como goleiros, né, gostam de acompanhar. Então, parabéns pelo trabalho. Exato. Fica o link aqui abaixo, quem está aí no YouTube, só clicar aí no link, a gente vai encaminhar lá pro Voa Goleiro no Instagram, os dois canais, para acompanhar de perto aí o trabalho que o Bard faz. O Ítalo é o Entendendo o Jogo, Obrigado. que é o sobre tática, né? Já é um trabalho específico sobre tática. Como que é? Como que foi essa história aí? Então, João, em 2016, cara, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu ia ter um tempo livre lá, né? O treinamento ia ser pela manhã e à tarde eu ia ficar um pouco mais livre. E aí eu ia dedicar esse tempo para estudar, né? Então eu falei assim, eu acho interessante eu criar um canal de comunicação onde eu consiga compartilhar aquilo que eu estou estudando e facilitar para quem não tem tempo. Às vezes a pessoa não vai ter tempo de ler um artigo todo, mas eu posso trazer o que esse artigo tem de resultado, o que ele tem de implicação prática e positiva, para que a pessoa que tem ali 2, 3 minutos para ler uma postagem, ela possa entender o que o artigo propõe e utilizar. E aí foi assim, eu criei um conteúdo até a pandemia, né, onde eu vi uma oportunidade ali de de fazer aí a venda, né, do meu conteúdo, e aí criei meu primeiro curso. Então eu utilizo hoje o Entendendo o Jogo para compartilhar conhecimento de forma gratuita, né, em termos de publicações no feed, nos stories, e utilizo também como um canal de vendas de cursos aí, onde eu conto com cursos onde eu sou professor, outros cursos onde eu convido pessoas para ministrarem algum tipo de conteúdo. Então, assim, a ideia inicial foi mais trazer mesmo e compartilhar as ideias que são relacionadas ao jogo, né? Eu vejo muita gente aí falando de aspectos que talvez não são relacionados ao jogo ou aspectos que fogem muito do jogo e são coisas que não me agradam muito, eu prefiro focar ali no jogo, por isso que tudo que eu trago ali envolve o jogo, que eu acho que é um componente importante aí do conhecimento de quem trabalha no futebol. Então, basicamente é isso aí, a história do Entendendo o Jogo aí. Espero que se estenda aí por muito tempo ainda. Fica o link também aqui, o convite para o pessoal acompanhar o trabalho do Ítalo e os links dos cursos, né? Em parceria também aqui com o Ciência da Bola. O Ítalo tem os cursos aí no canal dele. Quem quiser, tiver possibilidade de adquirir também, vai aprender um pouco mais aí sobre tática. Pessoal, muito bom conversar com vocês. Agradeço aí o tempo disponível para a gente bater um papo. Aqui do Brasil, aqui pela manhã, que a gente está fazendo essa gravação, aí à noite, então vocês já trabalharam durante o dia, né? Teve jogo ontem, pelo que o Ítalo me disse. Enfim, mas é bom saber, né, que vocês querem compartilhar o trabalho de vocês para motivar outras pessoas a seguirem um caminho parecido, né, e olharem vocês como um espelho, né, ali dentro do futebol. Então, desejo sucesso para vocês aí durante a temporada. Ítalo, obrigado novamente, fica aí a parceria. Vai mandando sempre aí notícias do dia a dia, de como funciona. E, claro, a gente vai acompanhar bastante esse seu trabalho lá no Entendendo o Jogo. Valeu, João. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço o Bard pela participação, por topar essa parceria de falar um pouquinho. E parabéns aí, João, por divulgar esse conteúdo aí de forma gratuita, conteúdo de qualidade, né, para todo mundo e espero que todos possam aproveitar não só o nosso podcast, mas aí os outros mais de 100 podcasts aí que você oferece, que tem muito conteúdo rico aí. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Um abraço. Grande abraço, Ítalo. Bard, obrigado pela sua participação. Espero que não seja a última vez, né? A gente pode depois conversar de forma mais específica sobre treinamento de goleiros. Mas, enfim, muito bom saber o que você faz, do seu canal. E fica aí o convite para outras oportunidades. Eu quem agradeço, João. Parabéns mais uma vez pelo conteúdo. Agradecer o Ítalo também pelo convite, pela parceria, não só lá no clube, no trabalho, mas a parceria também no dia a dia. Te parabenizar por tudo que vem fazendo, porque eu acho que o caminho é esse, é divulgar a informação, mas mais que a informação, é a informação de qualidade, né? Porque nós já passamos da era da informação, nós estamos na era da desinformação. Então, saber procurar informação de qualidade é muito mais importante do que a informação em si. E pelo que eu já assisti a alguns podcasts, você consegue fazer isso bem com o seu canal. E o que precisar para a gente falar de goleiro, pode contar comigo aí. Muito obrigado mais uma vez.
Valeu, Bard, valeu, Ítalo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais um podcast aí de qualidade, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o seu curtir aqui no YouTube, no Spotify, coloque o favorito e, claro, se inscreva aí no canal do YouTube para a gente aumentar essa comunidade aqui nas redes sociais. No próximo episódio, na semana que vem, mais convidados especiais para a gente falar sobre o futebol, entender um pouco mais de alguma área específica. Grande abraço e até a próxima.